Subiu a bola, está no ar. O ERJ no Garrafão, o basquete além da opinião. O melhor e mais completo podcast universitário sobre o basquete do Brasil. Aqui você irá escutar muito debate e informação sobre o melhor basquete do mundo, a NBA, e também sobre o basquete nacional. Chega mais, vem com a gente que vai começar o show! Eu sou o Maurício Luiz e hoje aqui comigo, Diego Ficalva. Tudo bom, Diegão? Oi, boa tarde, bom dia e boa noite. Nessa quarta-feira belíssima, vamos falar do melhor basquete do mundo. Comigo tá tudo ótimo, Maurício. Valeu, Diegão. E hoje com a gente aqui também está Guilherme da Costa. Tranquilão, Guilherme? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, ao Diego, ao Maurício, a todo mundo que está escutando a gente. Estamos indo aqui para o nosso primeiro episódio, um projeto lindo e minha primeira transmissão no Audiolab também. Queria agradecer a oportunidade e vamos lá, vai ser maneiro. Bem-vindo, Guilherme. Tamo junto e como você falou, este é o episódio número 1 do ERJ no Garrafão, a nossa estreia. Está disponível no Spotify e também no Ateliê do Podcast, nossa plataforma aqui do Audiolab. Já segue a gente, ativa o sininho e sem mais delongas, começando com a NBA, vamos ao tema de hoje. Quem deve ser o MVP da Liga em 2023? Temos os 3 finalistas, né? Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Diegão, eu vou começar com você. Por favor, defenda seu caso, quem você acha que deve ser o MVP da NBA em 2023. Vamos começar pelo favoritismo, é a vez dele, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. O camaronês é 2 vezes scoring champion da liga, o que não acontece seguidamente por um pivô desde Bob McAdoo na década de 70, e também é o segundo pivô desde Shaq a ganhar 2 vezes esse prêmio. Ele detém um recorde de 43 vitórias e 23 derrotas quando esteve em quadra com a sua equipe, e médias de 33 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. É o grande favorito, já teve algumas aprovações dos votos, ele está na frente até agora, se eu não me engano foram 25% dos votos já computados, e Joel Embiid lidera com folgas para se tornar, pela primeira vez, o MVP da liga. Da Coxinha, Diego falou que o Embiid está liderando, é informação verdadeira. Mas na sua opinião, ele merece ou algum dos outros dois merece mais que ele? Então, olha só, é muito difícil a gente entrar nesse ponto, eu tenho a minha opinião própria. Eu acho que o Embiid merece muito o prêmio, porém eu acho que o Jokic também devia estar nessa disputa, é justa a disputa do Jokic junto com o Embiid. Teve uma entrevista agora do Embiid no Bleacher Report, se eu não me engano, que ele estava questionando sobre os parâmetros que a NBA utiliza para definir o prêmio de MVP, e que o próprio nome de jogador mais valioso ainda é sim uma lacuna. Isso tem que ser mais definido pelas estatísticas, as estatísticas têm que ser melhores definidas para a gente entrar nessa discussão, né? Mas assim, eu acho que o Jokic, o Jokic ele não foi um bom jogador, um jogador tão bom defensivamente quanto o Embiid foi. Mas se a gente falar de ataque, meu amigo, o Denver Nuggets tá se encaminhando para ser o segundo time com maior rating ofensivo da história. O Jokic faz isso sendo o 39º com maior usage rating da temporada, que é basicamente as vezes que a bola termina na mão dele na posse, né? Então, assim, eu acho que o Jokic ele é a manivela, basicamente. Sem ele o time não funciona. Tudo bem que o Embiid tem uma importância gigantesca também, mas eu acho que dá pra gente levar em consideração também essa dominância ofensiva do Jokic, basicamente em 3 temporadas seguidas, né? Não, pois é. E assim, o apresentador também vai dar a opinião dele aqui, porque talvez eu, como torcedor do Milwaukee Bucks, seja um pouco clubista,
mas eu não consigo negar o que Giannis Antetokounmpo fez nessa temporada e faz cada vez mais ano após ano. Entre os três, o Giannis é o que teve a maior porcentagem de vitórias quando esteve em quadra. Além disso, o Milwaukee Bucks teve o melhor recorde da liga nessa última temporada. Foi a seed 1 do leste e terminou entre o Nuggets e o Bucks, teve o melhor recorde. Além disso, o Giannis foi o primeiro jogador na história da NBA a ter médias de mais de 30 pontos por jogo, mais de 10 rebotes, mais de 5 assistências, enquanto tem uma porcentagem de field goal, né? Ou seja, de arremessos de quadra acertados, de 55% ou mais. E não é que ele bateu esse recorde com pouca coisa, não. Ele fez 31 pontos por jogo, ele fez quase 12 rebotes por jogo, se não me engano 11.7, ele fez quase 6 assistências por jogo com 5.7. Então, assim, ele foi dominante, ele é a peça principal desse time do Milwaukee Bucks, foi o melhor da temporada regular. E, cara, eu acho que não dá pra gente negar um cara como o Giannis, que ano após ano se mantém no topo. Eu acho que quando o Jokic ganhou os 2 últimos MVPs de forma merecida, com certeza, não querendo tirar o mérito dele, as pessoas não olharam com tanto carinho pro Giannis, porque ele já havia ganhado 2 também. E talvez isso aconteça, inclusive, com o Jokic nessa temporada. Mas sobre o Embiid, também é um cara muito merecedor. Não tem como a gente falar que não. Acho que para qualquer um dos três estaria bem servido. Diegão, ouvindo tudo isso que a gente falou sobre o Embiid, sobre o Giannis, sobre o Jokic, mantém a postura. Então, exatamente. Eu ainda acredito que o Embiid seja a principal cara da liga hoje para vencer esse MVP nesta temporada, nesse ano de 2023. Porém, com certeza é uma das disputas mais disputadas que a gente teve nas últimas temporadas. O Jokic é a melhor temporada dele nas últimas 3, que ele venceu o MVP com um true shooting de quase 70%. Isso quer dizer que as posses dele, quando você junta as duas estatísticas de field goal para 2 pontos e para 3 pontos, ele é um dos jogadores mais eficientes da liga, com 70%. Enfim, mas sobre o Embiid, até uma brincadeira aqui com o nosso apresentador, ele tem uma namorada brasileira, né, chamada Ana. E ele veio pro Brasil uns anos atrás e ele se tornou um flamenguista. O Embiid é um flamenguista. Ele, não sei se ele vai jogar no NBB um dia, eu acredito que não. Porém, ele é um torcedor do Flamengo, ele tenta acompanhar todos os jogos possíveis. Mas falando de caso sério, o Embiid ele é uma arma ofensiva. Eu tenho opiniões sobre pivôs ofensivos, já entrando aqui nesse ponto. Mas o Embiid ele é uma arma ofensiva extremamente completa e eficiente. O Jokic, ele é um true playmaker, né? Ele é um point center. Ele consegue envolver todos os jogadores. Ele é muito físico, ele consegue ter um arremesso de 3 consistente, um arremesso de 2, jogando de costa para 6. Mas o Embiid é a brutalidade física. Ele se impõe em cima dos seus defensores, ele arremessa muitos lances livres, controverso aí para quem não gosta desse tipo de jogo. Tudo bem, aí é seu critério, mas é eficiente. Para quem não gosta da quantidade exorbitante de lances livres que ele joga durante o jogo, é só uma arma que ele usa acima do seu poderio físico. Porém, falando de dados aqui, o Embiid ele é o jogador como pivô com mais jogos de 50 pontos em uma temporada desde Kareem Abdul-Jabbar. Gente, ele tem recorde demais. Ele tem muitos recordes nessa temporada. Ele tem muitas histórias nesse jogo. Teve um jogo dele de 50 pontos que foi... Não tô lembrado agora se alguém lembra que ele fez quase um triplo-duplo de 50 pontos, 56 pontos durante a meio da temporada. Foi ali um jogo que muita gente começou a olhar pro Embiid porque foi vice-campeão na disputa para MVP nas últimas 3 temporadas. Ele foi muito menosprezado em função do seu jogo feio, né? Porque as pessoas dizem que é feio. Mas eu acredito que a mídia, o público, as pessoas começaram a olhar e entender que é a vez dele. Principalmente pelas declarações dos outros concorrentes, né? Tanto o Giannis quanto o Jokic, que já venceram 2 prêmios e grandes méritos, são excelentíssimos jogadores, estão na história do basquete.
Porém, eles já deram declarações que pra ele o que importa é o título da NBA, o que não é errado, nunca vai ser errado você priorizar um título coletivo do que um individual. Porém, dá pra perceber em campo, dá pra perceber pelo Jokic não jogando nas últimas rodadas, que é a vez do Embiid. Ele tá ali, ele tá babando, ele faz 50 pontos no último jogo, metade dos pontos da equipe do Philadelphia veio por ele, em cima do meu Boston Celtics, é claro. Infelizmente, sempre tem, lembrando do Devin Booker, 71 pontos aí, 70 pontos. Enfim, sempre é o Boston Celtics, mas o Embiid ele quer. E ele já disse que quer, ele chora, como todo mundo fala aí que ele tá chorando, quer, mas ele quer. E é o que vão dar pra ele, eu acredito. Só a título da informação, o jogo foi contra o Utah Jazz. O Embiid teve 59 pontos, 11 rebotes e 8 assistências. Tem que reverenciar um cara desse. Pois é, 37 minutos em quadra é realmente incrível. Mas da Costa, pegando tudo isso que o Diego falou, ele falou, comparando, né, esse estilo de jogo do Embiid com o Jokic, principalmente, o Jokic que é um cara que a gente pode até dizer que está revolucionando a posição de pivô ali, né? O Diego chamou ele de point center, que seria até ali uma mistura do armador com o pivô. Então, assim, como é que você enxerga esse estilo de jogo do Jokic em comparação com o Embiid? Você acha que isso influencia na corrida do MVP? E como que também o Giannis, que é um cara que também é mais de força física, que também vai muito pra linha, apesar de não ter uma porcentagem tão boa. 65% de acerto. Pois é. Pois é. Imagina se ele tivesse o acerto do Embiid. Não, se o Giannis tivesse o lance livre que o Embiid tem, ele já teria ganho esse prêmio 5 vezes, né? Mas enfim. Da Costinha, como que essa comparação toda você acha que influencia e também continue defendendo o seu caso? Olha, eu acho que assim, levando em consideração tudo isso que você falou, fica até difícil continuar defendendo o meu caso, porque o Embiid, ele realmente merece, cara. Ele realmente merece. Já foram 2 temporadas que ele ficou em segundo lugar, né? E ele não tá fazendo questão de esconder, como você disse. Uma declaração dele mesmo seria essa aqui: receber o prêmio de MVP seria a validação do meu trabalho ao longo da carreira. É importante para mim porque comprova que tudo não foi só uma perda de tempo. Então, olha só, muito forte. E veio junto com alguns ataques, algumas cutucadas que ele deu ao estilo do jogo do Jokic. Mas assim, cara, pra mim não tem jogo bonito e jogo feio, irmão. Jogo bonito é o que ajuda o time a vencer. Perfeito. E o Embiid, ele é determinante para as vitórias do Philadelphia. Ele é um jogador extremamente funcional. Um jogo feio, meu amigo. Ele pontua, é o cestinha da temporada. É competitivo nos rebotes. É um jogador defensivo muito bom. E eu acho que ele merece também. Eu acho que ele merece. Eu não digo... Eu acho que assim... Eu acho que tem que se levar em consideração a temporada que o Jokic está fazendo, que, querendo ou não, é histórica em termos de jogo coletivo, né? Da forma como ele influencia o Denver no ataque. Mas o jogo do Embiid também merece. Essa temporada do Embiid também merece. Só que aí entra outra questão. Esse merecimento se baseia no quê? Se baseia no que é justo. Se ele não ganhou nas temporadas passadas, então ele merece ganhar nessa temporada. A NBA urgentemente tinha que definir de forma estatística quais são os critérios para determinar o MVP, e não só o MVP, os outros prêmios individuais também. Que nesse ano eu acredito que não vão ser muito controversos, né? Eu acredito que, por exemplo, o prêmio de MIP, o prêmio de jogador defensivo, ele já tem mais um comum acordo, não é tão controverso quanto o prêmio de MVP, mas a NBA precisa adotar urgentemente um critério de avaliação. Essa é a minha opinião. Com certeza. E o nome do prêmio, a gente lembra que não é o melhor jogador da temporada. Exatamente. É o jogador mais valioso. O que significa você ser o jogador mais valioso? Muita gente vai achar, como o Diego, que é o jogador mais dominante, o jogador que fez mais pontos, o jogador que realmente, quando você vê ele em quadra jogando, você sabe que esse é o melhor jogador em quadra, esse é o melhor jogador do time, esse é o melhor jogador da liga. Muita gente, como o da Costa, pode preferir um jogador que faz o time funcionar melhor e também tem seu destaque individual, é o caso do Jokic. Eu
já acho que o Giannis, que é a estrela individual do melhor time da NBA, também merece ser levado mais em conta. O Giannis terminou com aproximadamente 75% de porcentagem de vitória quando esteve em quadra, e os 5 dos 6 jogadores que fizeram isso na história da NBA levaram o prêmio de MVP. O único que não levou foi Elgin Baylor, se não me engano, 56. Então é muito complicado a gente também não levar isso em conta. Porém, acho eu que sim, o Jokic vai ficar muito por conta dessa questão que lá eles chamam de voting fatigue, ou seja, uma fatiga na votação, que as pessoas não querem votar no Jokic de novo. Eles não querem dar um terceiro prêmio pro Jokic. A mesma coisa com o Giannis, que eu até acho que existe menos isso, já que tem 2 anos que ele não ganha, e agora que ele já ganhou um título, ele já é um cara, digamos assim, com um nome mais consolidado na história como um todo. Mas acho que essa fatiga de votação, como é chamado, pode atrapalhar tanto o Jokic quanto o Giannis, e isso pode favorecer um pouquinho o Embiid, não que ele não ganharia sem isso. Diegão, pra gente fechar essa rodada, o que você acha sobre isso? Você acha que essa influência pode ser determinante, ou você acha que não, que isso é balela? Não, eu acho que todos os argumentos dados aqui, como você enxerga o prêmio de MVP, são válidos. Por exemplo, eu no início da temporada aí já tava contando com o Tatum MVP, porque ele era o melhor time da liga e o melhor jogador, mas enfim, né? Não vou entrar nesse detalhe. Como também muita gente acha o Doncic como o MVP da liga, porque é o cara que carrega as mulas do Dallas Mavericks. E muita gente acredita que isso seja determinante, você ser o jogador que mais vale pro seu time, ser o MVP. E tá válido, assim, eu acho que a NBA precisa realmente esclarecer esses prêmios. Esse prêmio em específico, né? Porque se isso já fosse há muito tempo esclarecido, muitos MVPs não seriam dados, como por exemplo Derrick Rose em 2012, LeBron teria mais um MVP, talvez James Harden também tivesse mais um MVP. São com certeza casos que ficaram ali muito em função daquela palavrinha narrativa, né? O jogador novo que tá aí se despontando, ou então o Giannis que tá dominando a liga, etc. Mas todos são casos muito parelhos, assim, tem argumentos pros dois lados, pros dois serem MVPs, e tá tudo certo. Só eu acho que a liga deveria se prontificar para que não haja essa ambiguidade na questão dos seus prêmios. É isso, da Coxinha, sua declaração. Sobre isso, também, seu veredito final, quem que você acha que é o MVP? O Diegão é o Embiid, acho que já deixou bem claro. Eu acho que pra contrapor, eu acho que ainda tô bem em cima do muro, sabe? Mas eu acho que só pra contrapor o Diego eu vou falar que é o Jokic. Mas é isso, cara. O Jokic tem médias quase de triplo-duplo. Eu acho que se ele tivesse média de triplo, ele ficou com 9.8 assistências. 9.8. Se ele pega 10 assistências, eu acho que dava dar pra ele já. Westbrook 2016. É isso. Que foi uma das maiores temporadas, inclusive, do Westbrook naquela temporada. Mas você tinha falado do... tem tempo pra gente acertar mais um pouco? Pode. Com relação a desempenho e campanha dos times, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração também o fato de que o Oeste é um dos Oestes mais disputados de tempos pra cá. A gente tem um Oeste disputadíssimo e ainda assim a gente tem o Denver muito, muito perto da campanha do Bucks. Assim, foram, sei lá, muito perto é forte, mas foram 5 vitórias de diferença. Sim. Eu acho que se o Denver, ele enfrenta os times do leste, como o Bucks enfrenta mais os times do leste, o Denver ia garantir, por exemplo, um recorde em primeiro no Power Ranking. Polêmico, hein? Eu acredito sim. Porque o Oeste foi bizarro, cara. A gente olha assim, até o 9º lugar, que se eu não me engano é o OKC, a gente vê times sólidos, a gente vê times muito fortes, sabe? O Memphis, o Sacramento, foram times absurdos. O Lakers que despontou aí no fim da temporada, né? Que veio aos trancos e barrancos, mas foi um Oeste muito disputado. Falando assim de campanha, de desempenho das campanhas dos times. Mas é isso, vamos ver
Eu ficaria feliz se o Embiid ganhasse, eu confesso, mas eu ainda tô um pouco em cima do muro, sabe? Eu não quero tomar Perfeito. partido. Não, perfeito. Só comentando um pouco isso que você falou, eu concordo, eu acho que assim, se a gente pegar os playoffs do Oeste, já na primeira rodada, você tem uma situação que se a Seed 8 ganhar da Seed 1, se a Seed 7 ganhar da Seed 2, você não fica assim, nossa, que surpresa, meu Deus do céu. Então, tem mais times competitivos. Mas eu acho que, principalmente os 3, 4, botando assim, principais times do Leste, que seriam Bucks, Boston, 76ers e Cavs, esses 4 pra mim, eles dão dentro de qualquer time do Oeste. Então também tem esse contraponto aí, né? Claro que o Nuggets é um time muito forte, por exemplo, o Sacramento Kings, que, cara, é um jogo coletivo maravilhoso. O De'Aaron Fox, pra mim, é All-Star First Team esse ano, primeiro time da seleção da NBA. Vamos ver se realmente vai acontecer. Mas sobre o MVP, também dando minha opinião pra gente fechar a rodada, eu realmente acho que o Giannis merecia, mas creio que o Embiid vai ficar, e com mérito sim, com esse prêmio. Entre ele e o Jokic, eu acredito que o Embiid mereça dessa vez. Eu acho que o time do Philadelphia sem ele é muito diferente. A gente tem o James Harden, que até foi bem nessa temporada, mas que não é o mesmo jogador de antes, não é um cara tão consistente como antes. Pois é, exatamente. Então assim, quando ele chegou lá, um cara que é MVP de liga e tá jogando, sabendo que existe um cara lá que é o cara da franquia, que é Joel Embiid. Então, creio que ele vai sim ganhar esse prêmio. Então vamos fechar aqui nosso primeiro bloco, aproveitando a deixa que o da Costa deu, essa hot take aí. Então vamos de quadro novo, produção, solte a vinheta imediatamente. É hora então do nosso quadro Hot Takes. Nele, nossa mesa opina sobre determinado assunto em 30 segundos ou menos. Preparados? Primeira pergunta. Jaren Jackson Jr. foi eleito o jogador defensivo do ano. É justo? Da Costa, você. Eu acho muito justo, muito justo. A gente viu aí a disparidade entre os votos dele e do Brook Lopes, que foi o segundo lugar. O Brook Lopes nunca garantiu um prêmio individual, se eu não me engano, né? Não. Nunca garantiu. Seria uma linda história. Eu gosto muito dele, cara. Dele como um jogador defensivo, inclusive como um ofensivo também. Melhorou muito nas últimas temporadas, mas eu acho que é consenso. Pô, o JJJ teve 3 tocos por jogo. A gente viu nas 15 primeiras partidas que ele não participou. Vou fechar aqui o meu porque acabou o meu tempo. Mas eu teria mais tempo pra dissertar sobre isso, cara. Porque eu gosto muito do JJJ. Eu acho que ele mereceu muito. Pois é. Diegão, e você? É isso. O Jaren Jackson Jr. é o D-Boy do ano. Não tem o que fazer. Foi o melhor defensor. Da segunda melhor defesa. Enfim, 3 blocos por jogo, como o da Costa já disse. É isso. Ele é o melhor. O Brook Lopes também foi muito bem. Ivan Mobley, que ninguém tá falando muito, também foi muito bem. Detém a melhor defesa da NBA, porém, é o Jaren Jackson Jr., não tem pra onde ir fugir. É o jogador mais dominante na defesa dessa temporada, definitivamente. Rapidinho, Maurício, que é somente a segunda temporada do Mobley. Então, assim, ele vai ser um dos melhores. Ele vai ser, joga muito. Tome hot take nesse quadro. Tá. Vamos lá, número 2. Um dos prêmios mais disputados desta temporada é o de jogador que mais evoluiu, o Most Improved Player. Estão na disputa Jalen Brunson, do New York Knicks, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, e Lauri Markkanen, do Utah Jazz. Diegão, primeiro você. Quem leva? Lauri Markkanen é a minha escolha, porém, dá pra falar muito mais desse prêmio, só tem 30 segundos. Jalen Brunson também, excelente temporada, grande salto. O Shai, eu tenho muita desconfiança sobre ele merecer esse prêmio, apesar de ter evoluído demais. Mas eu acho que seria uma evolução natural de um rookie, né? De um garoto que está em evolução. Jalen Brunson e Lauri Markkanen não estão nesse parâmetro.
e merecem mais o prêmio do que ele. Da Costinha, e pra você, quem merece? Pra mim também é o Lauri Markkanen. A gente viu o Shai Gilgeous-Alexander. Pô, o Lauri Markkanen, ele teve um salto de 10 pontos da temporada passada pra cá. O Shai, a gente já viu ele carregando um pouco o OKC no ano passado. E o Jalen Brunson, ele teve um salto, eu acho que ele tá dentro da disputa também. Mas a gente já tinha visto ele muito bem nos playoffs. Inclusive foi uma perda gigante pro Dallas. Eu acho que o Lauri Markkanen merece esse prêmio. Perfeito, eu concordo com vocês. Não sei se o Shai merecia estar aqui, não por ele ter jogado mal, mas porque ele já era um jogador com ótimas médias, né? Então, assim, é meio difícil a gente dizer que ele foi o que mais evoluiu. Número 3, seguindo aqui, o Los Angeles Lakers tem chances reais de ser campeão da NBA. Verdadeiro ou falso, da Costa? Falso. Falso, pra mim é falso. Eu acho que existem times muito mais consistentes do que o Lakers. O Lakers é até um bom time, mas a gente viu aí alguns desencontros rolando. Foi um time que se estabeleceu definitivamente perto do fim da temporada. Então existem times muito mais concisos para disputar o troféu do Oeste. Perfeito, em 20 segundos. Diegão, pra você, verdadeiro ou falso? Assim, eu nunca vou desacreditar em LeBron James, mas chances reais eu acho falso também. Porém, o Lakers é um time bastante interessante, cara. E tem um jogador que você não pode desmerecer nunca subestime, ele ama as narrativas, vindo campeão do play-in, é ele aí, ele não desconfia não. Rapaz, quem vai duvidar de Ken James? Número 4 e 5, porque agora eu quero ver, hein? Qual é o favorito para ganhar cada conferência? Começando pelo leste, Diegão. Assim, é o coração falando talvez, mas provavelmente não. Boston Celtics é o time mais completo da liga e possivelmente vai ganhar o leste esse ano. Perfeito, da Costinha. É pra isso. você no leste é? Não vou negar, pra mim também é o Celtics. O Celtics tem um banco maravilhoso, tem jogadores que entram muito bem na defesa, que compensam muito bem no ataque. Eu acho que se eles se mantiverem saudáveis e com a gana que eles estavam jogando no meio da temporada, eu acho que eles vão ser campeões. Derrick White, jogadores vindo do banco como o Brogdon, que está concorrendo aí ao prêmio de sexto homem, é um time completo. Não existe furo naquele time, na minha opinião. O Bucks também é extremamente Pois qualificado. Sim. Era isso que eu ia falar. O Celtics também é excelente. Mas assim, pessoalmente eu acho que o Celtics leva esse título. Eu, como que sou clubista, vou falar que é o Milwaukee Bucks. Porque eu acho o Milwaukee Bucks um time muito completo também. Só vamos ver se o Giannis vai se recuperar. Ele sofreu uma lesão, né? Saiu do primeiro jogo da primeira rodada contra o Miami Heat. Não pareceu ser nada tão sério, mas ainda não temos a confirmação. Neste momento que estamos gravando o episódio, obviamente. Se o Giannis voltar, acho que o Bucks tem uma boa chance. Vamos lá. No Oeste da Costa, quem é o favorito para vencer a conferência? Olha, já ficou claro, eu sou muito fã do Jokic, gosto muito do Denver, da maneira ofensiva deles de jogarem, da forma como o ataque flui, eu acho que eles levam. A gente ainda tá aí com dúvidas, né, com relação à lesão do Ja Morant no Memphis, mas eu acredito que não seja nada sério. Mas eu espero realmente que isso não influencie no desempenho dele. Mas entre os dois favoritos que eu acredito que são Memphis e Denver, eu acho que o Denver leva. Diegão, e você? Assim, como um grande fã da magia e um grande fã de Kevin Durant, eu acho o Phoenix Suns favoritíssimo pro Oeste. Porém, concordando com o Da Costa também, os times mais completos com certeza são o Denver Nuggets e o Memphis Grizzlies, com campanhas impecáveis durante a temporada regular. Mas eu não duvido do Durant nunca na vida. E este foi o Hot Takes de hoje. Obrigado, rapazes, aí pelo desafio. É isso. Chegou a hora de falar do nosso basquete no quadro Laranja, Verde e Amarelo. Solta a vinheta, produção! Vamos lá, vamos falar um pouco do basquete nacional.
Esta semana o Franca conquistou a Basketball Champions League Américas, a Libertadores do basquete, né? E segue invicto na temporada até o presente momento que gravamos este podcast com 46 vitórias seguidas. Vamos falar um pouco sobre o feito do time francano, né? E também projetar um pouco os playoffs do NBB que começam na semana da gravação deste episódio. Diegão, primeiro sobre o título do Franca, sobre esse time, vamos lá. É isso, o Franca é um excelente time, assim, na verdade ele é o Dream Team dos Estados Unidos, assim, cheio de MVP, cheio de jogador que completa na defesa e no ataque. É um timaço, cara, mas confirmou seu favoritismo, venceu o Flamengo na final. Ninguém duvidava do Franca, na verdade, eles só foram lá e jogaram do jeito deles e ganharam. Eles não... Eu tenho uma sensação com o Franca, quando eu assisto jogos, muito parecida, não sei se o da Costa vai concordar comigo, muito parecida com o Golden State Warriors de 2017, sabe, do Durant e do Curry. Quando eu assistia os jogos deles, eu sentia que se eles quisessem eles ganhavam o jogo, assim, independente do momento, botavam um pezinho a mais ali, jogavam um modo playoffs ali, eles ganhavam o jogo que eles quisessem. Então, eu sinto que o Franca é assim também no basquete brasileiro. Eu acho que o Franca precisou de desafios continentais e também não teve, passou pelo time argentino na semi. E falando dos playoffs em específico, eu acho que vai ser só feijãozinho com arroz ali, reedição da final do ano passado, basicamente. Flamengo e Franca, pra quem não tá lembrado. Da Costinha, esse time do Franca é realmente espetacular. Conta com Lucas Mariano, Jorginho, Lucas Dias, David Jackson, e eu posso ficar aqui falando todos os nomes desse elenco, porque realmente... Se o Jorginho ouvisse esse podcast aqui um dia, eu queria falar que eu amo ele. Assim. Não, o Jorginho é incrível, cara, ele é incrível, um dos melhores armadores aí, que também é muito versátil, pode jogar na 3, joga na 2, joga na 1, então assim, o Jorginho é muito bom. E sobre esse time do Franca, recheado, campeão em cima do Flamengo, que você acha que também nos playoffs do NBB vai ser bem tranquilo pra eles? Eu acredito que sim. Na temporada regular aí da NBB a gente viu vitórias, os dois jogos contra o Flamengo, não foi? Isso. Terminaram os dois com no mínimo 10 pontos de vantagem do Franca sobre o Flamengo. E para um time que termina a temporada invicto, a gente não pode esperar nada além de uma campanha impecável também nos playoffs. O Lucas Mariano, que foi MVP da Champions League aí das Américas. O Lucas Dias também, né? Sim. Jogou muito bem, anotou um duplo-duplo. Eu acredito que eles vão ser determinantes aí para a vitória do Franca na NBB também. Pois é, cara. Eu acho que é difícil a gente afirmar isso, mas eu acho que nunca na história do basquete brasileiro a gente viu um time assim. Não à toa bateu o recorde de vitórias seguidas na história do basquete brasileiro, o recorde de vitórias seguidas do NBB, que só vai ser batido se houver uma expansão do campeonato, porque eles ganharam todos os jogos, então não tem como ganhar mais do que 30. A maior invencibilidade da história do basquete brasileiro. O basquete brasileiro existe há muito tempo. Pois é, então assim, esse time eu acho que a gente pode falar que é um dos melhores da história, com certeza. E eu vou afirmar que é o melhor time da história do basquete brasileiro. Porque, Rostei. Ai. Porque, cara, é incrível, é um time muito completo. A gente vinha falando dos times completos da NBA. Esse time do Franca é muito completo. É um time que tem chute do perímetro, é um time que sabe jogar por dentro, é um time que tem um armador como o Jorginho, que é absurdo, e o David Jackson, cara experiente, e talvez a quarta opção de pontuação desse time, sabe? Lucas Mariano já foi MVP também do NBB, foi MVP da Champions League Américas agora, é um pivô moderno, né? Um pivô que sabe chutar. Cara, e o Lucas Dias, guardei ele por último, que eu acho que o Diego vai concordar comigo, vai ser o MVP desse NBB. Tem que ser o MVP. Cara, espetacular a temporada, né, Diego? Sim, o Lucas Dias, pra quem aqui não tá entendendo exatamente, no time do Franca existem 3 MVPs que jogam junto com eles, Jorginho, Lucas Mariano e o David Jackson. Os 3 jogam com ele e o Lucas Dias é a primeira opção de ataque. É simples, ele é o melhor jogador nesse momento do time. Não há
contestação nisso. O Lucas Mariano é excelente? O Jorginho é o jogador mais eficiente da liga inteira? Há uns 5 anos já. Mas o Lucas Dias é o cara do time. E ele vai ter que vencer o MVP. Tem que vencer. Enfim, é isso. Da Costa, já tem 3 MVPs no time. E provavelmente vai ter um novo MVP aí no Lucas Dias. Independente do carimbo ali, né? São 4 jogadores espetaculares. A gente pode até discutir se são os 4 melhores do Brasil. Isso tem muito debate, porque obviamente tem outros jogadores muito bons. Eu vou citar aqui porque é muita gente boa jogando no Brasil, tá? O time do Flamengo também é um time muito bom. E o que só mostra essa força desse Franca. Porque mesmo tendo um adversário do nível do Flamengo, um time recheado de gringos, o Aguirre, o Coelho, um time com o Rafael Mineiro, que por anos é o melhor defensor do NBB, o time não encontra o Franca em quadra quando eles se enfrentam. Perfeito. Então, assim, que você acha assim, dessa freguesia, entre aspas, atual do Flamengo? Você acha que algum outro time vai conseguir bater o Franca nesses playoffs? E comentar um pouco sobre o absurdo que é esse elenco. O Flamengo foi dominante aí durante as últimas temporadas, né? Carrega títulos importantes da NBB e talvez seja um dos times mais consistentes da NBB. Sim. Eu acho que pro Franca bater esse favoritismo e essa dominância do Flamengo na NBB é um feito absurdo, assim. Eles têm que ser reverenciados. Nesses playoffs aí da NBB, eu acredito que não tem ninguém que bata esse time. Eu acho que eles têm que ser reverenciados e vão ganhar o título. Pra mim, é quase certo. Pois é, muito difícil a gente imaginar qualquer um levantando a taça do NBB que não seja o Franca. E, encaminhando pro final, Diegão, suas últimas colocações aí sobre o NBB, seu recado final. É isso, o Franca possivelmente vai refazer a final do ano passado com o Flamengo. São os 2 melhores times, os times mais completos. Mas a gente tem que abrir o olho também para 1, 2, 3 Minas, que foi o único time no NBB que bateu de frente com o Franca, em um jogo só também, mas foi um jogo bem parelho. O Franca entrou desacordado nesse jogo, porém o time é superior, porém tem alguns jogadores lá nesse time desse 1, 2, 3 Minas que podem fazer a diferença em um jogo, mas numa série de melhor de 5 eu acho difícil. Acredito que o Franca é um time que foi feito para quebrar a hegemonia do Flamengo, ele foi pensado para isso, tá conseguindo, tá conquistando o título do ano passado, o título da BCLA e vai conquistar o título desse ano, seu bicampeonato inédito, o time nunca foi campeão do NBB. Então é isso, o Franca já entrou pra história, é um time que a gente vai ter que reverenciar por muito tempo, os jogadores são jovens, vão continuar nesse elenco por bastante tempo, eu acredito. Porém, encerrando meu último comentário aqui, eu queria parabenizar o da Costa também, que é a primeira transmissão dele. Esse primeiro episódio foi maravilhoso, gente, foi incrível trabalhar com vocês. Grandes opiniões aqui, grandes análises, a gente é muito bom no que a gente faz. Fico feliz, queria mandar um beijo também pra Rafaela Fonseca, minha namorada. Vai ouvir esse podcast com certeza, um beijo pra ela. Famosa dona. Sim, todo mundo chama ela de Dona Encrenca. E é isso, gente. Um beijo, tá? Fico muito feliz de estar participando desse projeto, fico muito feliz de ter sido convidado pelo Maurício para isso. Então, é isso, gente. Obrigadão por tudo, obrigado por ter ouvido até aqui, tá? Da Costinha, seu recado final, seu parecer final também sobre o NBB, sobre esse time do Franca. Só lembrando que o Franca vai pegar nas quartas de final, ele já está classificado automaticamente, os 4 primeiros colocados vão direto para as quartas, o vencedor de Corinthians e Unifacisa, 8º e 9º, respectivamente, na temporada regular. Gente, sem palavras, projeto lindo é o Audiolab, a Escola de Narradores. Vim acompanhando de longe, mas estou orgulhoso de estar aqui, somando nesse projeto. Muito obrigado por me receberem, pelo convite. E é isso, gente. Uma boa noite aí para quem fica, já que para mandar beijo também, vou mandar um beijo para minha irmã, Flor de Maria, e para minha mãe, Simone Costa, também. Que fofo. Fofos. Então vou mandar um beijo para Miriam Luz, a famosa mamãe. Beijo, mãe. E muito obrigado também a todo mundo.
sirene tocou e chegamos ao fim do programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Segue a gente que tem muito UERJ no Garrafão vindo por aí. Compartilhe esse episódio com todos que gostam de basquete e até a próxima! Este podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral, direção e edição de Felipe Mostaro, com roteiro e produção de Maurício Luz. Este episódio foi gravado no dia 18 de abril de 2023. Esperamos vocês todas as primeiras quintas-feiras do mês. Vem coisa boa por aí, segue a gente. UERJ no Garrafão, o basquete além da opinião.